Olá pessoal, estaremos falando agora sobre uma aula de revisão do continente asiático. Neste continente, conseguimos encontrar diversos recordes mundiais, como por exemplo, a maior extensão do mundo, o continente que tem a maior quantidade de terras emersas do planeta. Também encontramos as maiores altitudes. Lá na cordilheira do Himalaia, encontramos exatamente o Monte Everest, o pico do planeta. E também encontramos as menores altitudes. No Mar Morto, há a maior quantidade populacional também dentre todos os continentes. 4,5 bilhões de habitantes, onde basicamente 2 países, no meio de mais de 200, somente China e Índia, conseguem ter aí cerca de 3 bilhões de habitantes, somando China e Índia. É incrível. Há também a maior instabilidade tectônica do planeta e uma grande diversidade sociocultural e econômica, onde a gente encontra o segundo país mais desenvolvido do planeta, Japão. Encontramos países extremamente pobres, como por exemplo o Afeganistão. Encontramos também um pano de fundo muito triste, a maior quantidade de atos terroristas são também encontrados neste continente, especificamente em 2 países, Síria e Afeganistão. Síria, a gente tem o próprio governo líder da Síria, o Bashar al-Assad, onde o próprio presidente joga bombas, investe com o poder bélico do seu exército para conter revoltas, protestos contra o seu governo. Isso está promovendo grandes quantidades de infraestrutura destruída, pessoas mortas em meio a bombas que muitas vezes são detonadas pelo próprio presidente. É uma situação terrível. E o Afeganistão tem um grupo que até hoje é atuante, a Al-Qaeda, que simplesmente foi o grupo que fez o maior atentado que já existiu, que foi o 11 de setembro de 2001, o ataque ao World Trade Center, as torres gêmeas que caíram lá nos Estados Unidos, fazendo com que o Bin Laden posteriormente fosse até assassinado pelas tropas estadunidenses, mas isso não pôs fim à Al-Qaeda, ela continua bastante atuante. Temos também a maior atividade de extração de petróleo e gás natural nesse continente, onde é o berço das 3 religiões monoteístas principais do planeta: o islamismo, que foi o líder Maomé, o cristianismo, Jesus Cristo, e o judaísmo, Abraão. Encontramos os chamados ventos de monções, que trazem grande quantidade de chuvas, as chuvas de monções para o sul e sudeste asiático, fazendo com que basicamente entre 5 meses, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da região, haja grande quantidade de chuvas torrenciais alagando intensamente a região, favorecendo também a atividade como a plantação de arroz, bastante consumida na região, e os outros 5, 6 meses são basicamente de clima mais seco. O clima mais chuvoso está entre o verão e a primavera, e o clima mais seco, principalmente entre o inverno e o outono. E também encontramos grandes desertos, ou seja, a cordilheira do Himalaia, ao mesmo tempo que favorece a retenção de toda a umidade trazida
dos oceanos Índico e Pacífico, essa cordilheira do Himalaia, o pico mais alto do planeta, o Monte Everest, faz com que toda essa umidade despenque em chuvas torrenciais, as chuvas de monções, mas e atrás dessa cordilheira montanhosa? Você então vai ter uma mínima passagem de umidade, tanto na época de umidade mais intensa, que fica toda retida ali no fenômeno chuvas de monções, e depois então, quando há um clima mais seco, ou seja, atrás dessa cordilheira do Himalaia, a gente vai ter uma formação de grandes desertos ou áreas semidesérticas, dificultando ainda a vida de muitos países que já são extremamente pobres. Uma outra região que a gente também não pode esquecer é a chamada região do Oriente Médio, que está ali em torno do Golfo Pérsico, no lado oeste do continente, onde a gente vê a maior extração petrolífera do planeta. Claro que isso atrai fortemente as atenções de países que querem promover também a sua grande liderança mundial, como Estados Unidos, e interesses escusos de grupos terroristas por trás, fazendo um grande conflito na região, que é pautado muitas vezes em torno de terrorismo. A grande atividade petrolífera do Oriente Médio não reverte em boas condições de vida dos países ao redor, se bem que em alguns países, como partes da Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, a gente encontra um turismo de negócios forte, pautado na questão de se vender os negócios do petróleo, mas de forma geral isso não se reverte em boas condições de vida para a população como um todo da região do Oriente Médio. Há então nesta região uma extrema pobreza, com um pano de fundo extremamente conflitante já de muitos e muitos anos. Ou seja, Israel, o povo judeu, contra o povo árabe, os palestinos, onde os palestinos são chamados povos sem pátria. Eles até hoje não possuem sequer uma delimitação para dizer que há um país palestino para esse povo habitar. Então ele fica sempre, os árabes ficam sempre embaixo do julgo do poder bélico de Israel, associando-se a várias intervenções militares dos Estados Unidos, apoio estadunidense, e aí há esse conflito entre judeus e árabes. Já que nós estamos falando em conflitos, há também um outro grande conflito chamado da região da Caxemira, uma região basicamente que ela se reverte em domínio de 3 países, principalmente Índia e Paquistão, mas tem também um pedacinho, 20%, um pouquinho mais, pouca coisa, da China. Esta região, a nível de direito de fato, a região da Caxemira pertence à Índia. Porém, a Índia tem uma maioria esmagadora de religião hindu e é uma região que tem uma grande atividade sociocultural pautada em qual religião o povo segue. E a região da Caxemira, ela acaba sendo uma região de maioria muçulmana, muito mais alinhada com as características socioculturais de Paquistão. Então, o Paquistão reivindica a ocupação da Caxemira, mas a Índia não quer perder o seu controle, que até então é estipulado território da Índia. E aí
a gente tem diversos conflitos e, para continuar nessa história de conflitos, há também um conflito na região do Cáucaso muito recente, que a gente não tem visto isto em livros didáticos, aparece mais nos noticiários recentes, que com o fim da União Soviética, ou seja, com o fim da Guerra Fria no final do século XX, a gente passou a ter uma região chamada da Chechênia, que hoje é estabelecido oficialmente como território russo, porém, a maioria do povo chechênio que vive no território estabelecido russo é maioria islâmica, ou seja, são muçulmanos. Então há uma reivindicação de separação. Eles querem ser um país independente. A mesma coisa acontece na questão da Caxemira. Só que a Caxemira tem reivindicação de que o Paquistão quer anexar a região. Já a Chechênia quer se tornar independente, mas pelo mesmo motivo da Caxemira, por ser maioria islâmica, não tendo muito a ver com a cultura na Rússia. A gente tem também um outro grande conflito entre a Armênia e a Azerbaijão, na região chamada de Nagorno-Karabakh, onde há uma disputa de reivindicação desta região por se tratar de uma região de maioria islâmica, porém com uma ligação muito mais sociocultural voltada com os armênios, e hoje essa região de Nagorno-Karabakh é uma região estabelecida pelo Azerbaijão. Então, o Azerbaijão não quer perder esta região, mas a Armênia, os habitantes desta região de Nagorno, eles querem ser integrados na Armênia, de maioria muçulmana, portanto muito mais ligado ao povo armênio. É uma região que internacionalmente demonstrou um grande foco, porque é uma região que não há só um conflito local, isso é interesse mundial. Por ali passam diversos dutos de petróleo e gás natural, ou seja, é uma via de abastecimento da Ásia com a Europa. E se nesses dutos tiverem qualquer problema de passagem de algo vital, que é fonte energética, petróleo, gás natural, poderá ser um problema econômico mundial. No contexto geopolítico internacional, também encontramos um outro fator que pode aumentar o conflito internacional, onde determinadas relações perigosas tendem a costurar possíveis conflitos maiores. Esperamos que não. Onde a Armênia, ela tem uma afinidade política mais ligada à Rússia, e já o Azerbaijão tem uma afinidade política mais ligada à Turquia. E a Turquia, historicamente, sempre foi uma nação muito hostil, principalmente com o povo armênio, e não podemos nos esquecer que a Turquia é aliada dos Estados Unidos. Então, quem sabe, poderá estar por trás dessa geopolítica toda as duas potências da antiga Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, numa situação de
quem vai apoiar a quem. Imagina o que poderá acontecer. Complicado. Encontramos também na região o segundo país mais desenvolvido do mundo, o Japão, onde, quando ele começou a se reerguer pós-Segunda Guerra Mundial, investindo maciçamente em educação e novas tecnologias, o Japão também estrategicamente foi promovendo investimentos nos chamados tigres asiáticos, hoje chamados de velhos tigres asiáticos, ou seja, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. E nós também vamos ter os chamados novos tigres asiáticos, que são países mais recentes, de 2, 3 décadas para cá, onde não se está vendo grandes desenvolvimentos sociais, como aconteceu com os velhos tigres asiáticos. O Japão investiu maciçamente nos velhos tigres asiáticos e, com isso, nós tivemos um grande desenvolvimento, principalmente por parte da Coreia do Sul, desenvolvimento social acima de tudo e avançando com certeza na parte econômica. E aí nós temos também esses novos tigres asiáticos, onde estes já são 5: Filipinas, Indonésia, Malásia, Vietnã e Tailândia. Quando a gente fala países mais recentes, são países de forma recente inseridos nesse processo de produção mundial, onde estes têm a sua mão de obra barata, muitas vezes mais barata do que a própria mão de obra chinesa, para aumentar de forma muito elevada os lucros de grandes conglomerados internacionais, as multinacionais. Então, estes novos tigres asiáticos, eles não estão vendo recentemente um grande avanço social, como se viu um pouquinho antes com os chamados velhos tigres asiáticos, num processo que se deu com a elevação do Japão, a elevação econômica, social, pós-Segunda Guerra Mundial, e aí, posteriormente, por isso, novos tigres asiáticos. A gente verifica essa diferença entre os novos e velhos tigres asiáticos. Bom, também encontramos uma grande diferença entre economias como China e Japão. Se a gente fala de forma absoluta, maioria, a gente vai ver que o PIB chinês é extremamente maior, é o segundo maior em termos absolutos do planeta, só perde para os Estados Unidos. E há uma previsão de que em uma década e meia, isso possa ser ultrapassado. A China poderá ter o PIB acima dos Estados Unidos, mas nem sempre termos absolutos são necessariamente melhores termos que se refletem na qualidade de vida populacional. Certamente nós verificamos o povo japonês com muito melhor qualidade de vida, um povo japonês que produz tecnologias mais avançadas propriamente, ditas, que são os próprios produtores dessas tecnologias, onde muitas vezes eles também vão colocar em solo chinês, assim como os tigres asiáticos, os velhos e os novos principalmente, que estão mais explorados ainda por ter uma mão de obra ainda mais barata, mas a gente verifica nessa região da Ásia uma grande festa dos conglomerados internacionais, fazendo com que a China basicamente seja a grande produtora de tudo, mas embarcando muitas vezes as tecnologias mais caras e mais sofisticadas, ou seja, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, não uma tecnologia própria chinesa.
Então, a gente tem também na China uma grande quantidade de pessoas pobres. Mas quando a gente vai para a Índia, a gente verifica uma quantidade de pobreza ainda maior, onde a gente encontra hoje, em pleno século XXI, um país de maioria agrária, ou seja, a maior parte da população da Índia vive no campo, no interior, e mesmo assim a gente tem verificado recentemente um dinamismo do seu parque industrial, mas de forma absoluta é onde a gente encontra a maior quantidade de pessoas pobres do planeta. A gente tem ali 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, é uma quantidade tão grande que abarca ali a maior quantidade de pessoas pobres como um todo no planeta. Ou seja, há uma grande variação socioeconômica na Índia, e isso se reflete no número total de indivíduos, absolutamente falando, no mundo, maior num país específico, de indivíduos pobres. Então, pessoal, de forma rápida e geral, resumimos um continente extremamente adverso, com uma quantidade enorme de informações. Se vocês quiserem assistir mais detalhes, temos as nossas aulas no canal mais completas. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.